A lógica de mutilar um clítoris que parecia ser um pênis era de que, futuramente, nenhum homem iria querer se relacionar comigo, ou seja, em nenhum momento meu prazer sexual foi levado em consideração. É como se meu corpo existisse apenas para cumprir o papel de ser atrativo a outros. Quando eu questionei minha mãe, tudo que ela me disse é que não queria que eu fosse uma aberração. Eles me fizeram ficar na sala completamente nua e cercada por 10 a 20 completos estranhos, que eu vi pela primeira vez na minha vida. Eles estavam interessados em mim como se fosse um animal de zoológico, mas eu sou humana. Minha intersexualidade nunca me causou um momento de lamentação, mas a atitude das pessoas frente ao intersexual, isso sim me causou muita tristeza. Quando estava no ambiente de trabalho, várias pessoas não queriam tratar de uma venda comigo, por não saber se tratava de um homem, mulher, trans, cis, sapatão ou viado. Então, como eu poderia me justificar dizendo que era intersexo? Somos julgados como aberrações que não tiveram escolha, a não ser a de permanecer calados e sermos invisíveis. Intersexo é um termo genérico usado para descrever variações nas características corporais de uma pessoa, que não se encaixa nas características médicas do que define ser masculino e feminino. O intersexo não é um problema médico, apenas faz parte do espectro de variações de características sexuais que naturalmente ocorrem nos seres humanos. E essas características podem ser cromossômicas, hormonais ou anatômicas. Os intersexos são por volta de 1 em cada 2.000 pessoas. Não são raros, são invisíveis. Os intersexos têm uma longa história de segredos e vergonhas, por muitas razões. Para começar, os médicos dizem que eles não vão encontrar ninguém igual a eles. Às vezes, eles vão dizer até para os próprios pacientes não falarem disso para ninguém. E muitas vezes, médicos e pais se juntam para fazer cirurgias desnecessárias no corpo da criança para que se tenha um padrão normal. Sabemos que cada condição é diferente, então educar o público é muito difícil quando há tanta informação. Muitas vezes também os médicos acabam pedindo para eles não contar isso para ninguém. E se junta com os pais para fazer cirurgias desnecessárias. Sabemos que cada caso é diferente. E há muitas informações ainda sobre o intersexo que as pessoas não sabem. Intersexo normalmente é confundido com transgêneros, mas na verdade são coisas totalmente diferentes. Intersexo é quando o seu sexo biológico não se encaixa na binária masculino e feminino. Mas transgênero é quando você sente que o seu sexo atribuído não combina com sua identidade de gênero. Alguém pode ser intersexo e transgênero ao mesmo tempo. Não. Hermafrodita é um termo que é vastamente considerado um xingamento. É uma palavra estigmatizada, que as pessoas associam com ter 2 tipos de genitálias que funcionam, o que é raramente possível em humanos, se é que seja possível. Algumas pessoas intersexo começaram a reutilizar o termo, mas é algo para eles decidirem e não você. No final do século XIX, a medicina lidava com a intersexualidade. Presumidamente, outras pessoas com as chamadas anatomias sexuais anormais viviam vidas regulares, tanto porque suas variações anatômicas eram imperceptíveis ou não eram consideradas especialmente importantes. Quando uma recém-nascida tinha um alto grau de ambiguidade genital, parteiras, avós e outras pessoas idosas locais designavam seu gênero. No entanto, ao final do século XIX, através de ciências ginecológicas e de inúmeras examinações médico-militares, doutores viram que as anatomias sexuais anormais eram na verdade bem comuns. Médicos dessa época reportaram dezenas de casos por ano de hermafroditismo e de pseudohermafroditismo. Como muitos especialistas médicos eram conservadores e queriam manter a sexualidade claramente definida para combater a homossexualidade aberta e a ascensão do feminismo, a existência intersexo causava um estresse notável. Especialistas em biomedicina criaram um sistema onde todo mundo seria classificado verdadeiramente homem ou verdadeiramente mulher, independente da extensão ou realidade natural da anatomia intersexo.
Em um paradigma sexista, não havia categoria social para as pessoas que eram diagnosticadas com hermafroditismo verdadeiro. Então, durante a década de 20, especialistas que trabalhavam com o tema desenvolveram a noção de gênero, o papel social, separado da anatomia sexual. E então começaram a oferecer correções cirúrgicas mais ativamente para trazer o sexo biológico em linha com o gênero designado. O psicologista John Money estudou pessoas adultas intersexo e descobriu, antes da era de intervenção cirúrgica cosméticas para o intersexo, que as pessoas possuíam uma taxa menor de psicopatologias que a população em geral. Como em muitos outros campos, a intersexualidade se tornou um foco da medicina. Para um pequeno número de pessoas intersexo, isto é, para aquelas pessoas com risco de câncer gonodal ou hiponatremia, a medicinalização da intersexualidade provavelmente melhorou sua saúde e até mesmo salvou a vida de alguns. Porém, a maioria dos tratamentos para as pessoas intersexo eram motivados não por questões de saúde metabólica, mas sim por preocupações psicossociais. Nos anos 50, a Universidade de Johns Hopkins criou um time e se tornou o primeiro centro médico a ter uma aproximação multidisciplinar para a intersexualidade, uma que desejava eliminar a intersexualidade durante a infância. A aproximação desenvolvida na universidade ficou conhecida como Modelo de Desenvolvimento de Gênero Ótimo. A ideia básica era que o potencial de cada criança para uma identidade de gênero normal deveria ser maximizada, fazendo com que o corpo da criança, sua criação e mente alinhem o máximo possível. E por causa de uma crença de que era mais difícil cirurgicamente criar um menino do que uma menina, muitas crianças intersexo eram submetidas a cirurgias, endocrinologia e tratamentos psicológicos para que se tornassem o mais feminino possível. Mesmo que os primeiros textos defendessem falar a verdade e oferecer suporte psicológico consistente, na prática, muitos pacientes recebiam suporte psicológico mínimo, onde doutores faziam as decisões para os pacientes. O maior suporte para esse argumento veio do famoso caso conhecido como João-Joana. A pessoa em destaque, David Heimer, nasceu com um gêmeo idêntico, não intersexo, no ano de 65. Enquanto estava fazendo uma circuncisão, um doutor acidentalmente queimou o pênis de 5 meses de David, e após, os pais se consultaram com um psicologista Money, que recomendou que mudasse a genitália e o gênero da criança e que criassem David como uma garota. Por décadas, Money erroneamente promoveu o resultado bem-sucedido porque a criança havia reportadamente virado uma garota normal, que se identificava de forma feminina e heterossexual. A verdade era que David nunca se sentiu verdadeiramente do gênero feminino. E, de fato, quando seus pais contaram a verdade sobre o que aconteceu, David imediatamente reassumiu seu papel de gênero como homem. Não se sabe o porquê de Money achar que as pessoas intersexo devessem ter o sexo e o gênero cirurgicamente e socialmente construídos para serem psicologicamente saudáveis, mas as pessoas não questionaram a teoria controversa de Money relacionada à criação acima da natureza. Cirurgiões e psicologistas gostavam da teoria porque isso significava que estavam fornecendo bons cuidados para crianças anormais. Responsáveis provavelmente gostavam porque podiam ter certeza de que suas crianças com corpos anormais poderiam crescer e se tornarem adultos héteros normais. Mas algumas pessoas não gostavam desse sistema. Pessoas que, como David Heimer, se sentiam maltratadas no melhor caso e medicamente violadas no pior. De qualquer forma, a maioria ficou em silêncio, acreditando que estavam sozinhas em suas experiências. Isso mudou em 93, quando a bióloga feminista Annie Fausto Sterling publicou artigos no The Science e The New York Times expondo o básico fato de que a intersexualidade existe. E em resposta, Cheryl Chase escreveu uma carta ao The Science anunciando a formação da Sociedade Intersexo da América do Norte, ISNA, e em seguida a Accord Islands foi fundada como sucessora direta da ISNA e a Organização Intersexo Internacional foi fundada em 2003.